O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar-se um momentinho. Eu quero partir a nossa reflexão dessa impressão que o povo teve a respeito desse homem que hoje celebramos o nascimento. E o que as pessoas pensavam? O que virá a ser esse menino? Né? Por que tantos acontecimentos misteriosos em volta, ao redor do seu nascimento? O que virá a ser este menino? Essa era a interrogação que o povo fazia. Por quê? Porque o nascimento de João Batista foi cercado de mistérios, de prodígios. E aquilo ali eram sinais que, de uma maneira muito simples, Deus dava para a humanidade. Aquela aparição do anjo, a promessa de que uma mulher estéril e em idade avançada teria um filho. O pai, que após ter duvidado, perde a capacidade de falar. Ele duvidou de Deus, ele duvidou da graça que Deus estava colocando na vida dele. O menino que salta de alegria no ventre da mãe ao ouvir a voz daquela que disse sim ao projeto de Deus. A gente lembra muito bem desse episódio, quando o menino tão alegre fica ouvindo a voz de Maria, que salta de alegria no ventre da própria mãe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos São João Batista. Na cultura popular, hoje é dia de festa, de alegria, e o pessoal se diverte muito. E se não fosse pelos exageros, que sempre tem alguém que se aproveita para poder exagerar, a própria exterioridade, essa festa, essa alegria, serve para lembrar para a humanidade o quanto esse nascimento representou para nós. João Batista veio para preparar a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio preparar nosso coração para que nós pudéssemos receber como deveria ser recebido
aquele que é o autor de tudo, Deus de Deus, luz da luz, como a gente reza no creio. Mas tem uma mensagem muito bonita para que nós possamos entender bem o que Deus quer dizer para a humanidade. Primeiro, Ele quer que nós façamos a sua vontade. A primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, deixa claramente essa mensagem para nós: fazer a vontade do Pai, realizar aquilo que o Pai deseja de nós, cada um na sua vida. Não é que agora nós devemos deixar de ser pais e mães de família, não é que agora nós temos que deixar o nosso trabalho e tal para viver como João Batista, em lugares desertos e se alimentando com uma alimentação muito natural, muito simples. Não. Aquilo que Deus nos fala através dessa solenidade de hoje é que nós temos que procurar todos os dias nos adequarmos à sua vontade, ou entrarmos naquele projeto que Ele tem para todos nós. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, tem situações que nós pensamos que até fomos nós mesmos que provocamos e que criamos tudo, quando na verdade é Deus quem faz. Nós nos dispomos a sermos instrumentos dele. E isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. O profeta Isaías, falando uma frase muito bonita que eu vou dizer agora, ele deixa bem claro isso em relação à vontade de Deus em nossas vidas. Ele, Deus, que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Essa frase se aplica a cada um de nós. Desde o nosso nascimento, Ele nos preparou para nós o servirmos. E servir a Deus não é uma humilhação, pelo contrário, é um privilégio. Quantas pessoas que estão servindo ao mal, quantas pessoas que estão sendo objeto de manobra na mão do inimigo. Servir a Deus é uma graça, meus irmãos e minhas irmãs. E assim como foi para João Batista, é para cada um de nós que estamos aqui no santuário, aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio. Paremos para pensar, e se por um momento nós nos desviamos desse projeto de Deus, vamos voltar. Quantas coisas bonitas nós podemos realizar nos dias de hoje, em nossas paróquias, em nossas pastorais, em nossos movimentos, se nós nos dispormos a servir a Deus. Ele nos preparou desde o ventre materno para o servirmos. E servir a Deus, queridos irmãos e irmãs, é preparar o nosso caminho para o céu. Ou melhor, não é preparar, é caminhar. É caminhar para o céu. E assim vai o apóstolo Paulo, em um momento de pregação, narrado aqui pelos Atos dos Apóstolos, ele fala justamente disso, do papel de João Batista, da missão de João de preparar um povo para acolher a chegada do Senhor. Mas tem um aspecto muito bonito. João Batista, a todo momento, ele procurava esclarecer que ele não era o Messias. E tem um perigo muito grande de quem se coloca ao serviço de Deus. A um certo momento, começam a chegar os elogios, começam a chegar aquelas exaltações, e tem gente que se deixa levar pela vaidade e a um certo momento se acha mais do que Deus. É um perigo. Nós não estamos aqui para nos projetarmos. Aqui e acolá nós encontramos alguém que diz: eu fundei a pastoral tal, fui eu que comecei aquele trabalho, se não fosse eu não teria acontecido, eu fui o responsável por aquilo, quando eu tomava conta daquilo, eu digo: mas o Senhor disse que a tua direita não saiba o que fez a tua esquerda. Que negócio é esse, com essas exaltações? Nós não devemos estar colocando aí tudo que a gente fez, fazer elenco. Eu fiz isso. Para que isso? Nós somos instrumentos de Deus e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E João Batista tinha muito claro quando ele dizia: eu não sou o Messias, eu não sou aquele que vocês estão pensando.
Porque, na verdade, aquele que vocês estão pensando que eu sou, o Messias, eu não sou digno nem de desamarrar as chinelas dele. Eu não tenho nem essa dignidade. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que ter presente em nossas vidas. Padres, agentes de pastorais, consagrados, todos nós temos que ter essa ideia bem enraizada em nós. Não somos nós que fazemos, nós cooperamos, nós ajudamos, mas somos servos inúteis. E a gente vê a maneira como João Batista sai dessa vida. Hoje nós estamos celebrando o nascimento dele, mas não podemos deixar de falar de que maneira João Batista sai dessa vida. Ele é aprisionado, ele é levado para um cárcere, para uma masmorra, ele fica ali esperando até o momento em que é decapitado. Não poderia ter se livrado de tudo isso com o poder que Deus colocou nas mãos dele e a missão que ele recebeu? Poderia. Mas era preciso que ele passasse por tudo aquilo. É o Senhor que vai dizer depois aos discípulos em relação a ele próprio: é preciso que o Filho do Homem passe por tudo isso. As dificuldades que nós enfrentamos na vida. Aqui e acolá nós encontramos alguém que começa a se questionar: mas por que tanto sofrimento? Se eu fosse uma pessoa distante de Deus, se eu não tivesse servido ao meu Senhor, mas eu fiz tanto e agora estou passando por isso. É sinal que a gente não entendeu nada. É por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus e meditarmos sobre ela. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que procurar entender o Evangelho do Senhor todos os dias, para que nós possamos crescer. Interessante. Tem um fenômeno aqui no Evangelho que nós não podemos deixar de falar. O pai de João Batista, Zacarias, que era sacerdote do templo, perdeu a fala quando duvidou de Deus. E quando é que ele recupera a fala? Quando ele aceita a vontade de Deus. No momento em que ele diz: João é o seu nome. O nome do menino é João. Era a vontade de Deus que o menino fosse chamado assim. Na tradição daquele povo, o nome da criança tinha que ser o nome de um dos parentes, ou o pai ou alguém da família. Mas eles mudaram por quê? Porque aquele menino era diferente. Ele vinha para cumprir uma missão muito grande. E no momento em que Zacarias aceita a vontade de Deus e proclama isso por escrito naquela tabuinha, naquele momento a sua língua se solta. Ele está reabilitado a servir a Deus novamente. A misericórdia de Deus faz com que ele retome a fala. Era grave o que ele tinha feito. Ele duvidou de Deus. Ele recebeu a visita de um anjo que falou para ele. Tem pessoas hoje que são do mesmo jeito. Tem pessoas hoje que são do mesmo jeito. Deus está mostrando, está falando, está direcionando e ele está duvidando. Não acredita, não acredita. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, tomando todos esses elementos que a festa de São João Batista hoje nos dá, procuremos juntar tudo isso e fazer com que a nossa fé seja cada vez mais verdadeira. Façamos com que o nosso serviço ao Senhor seja um serviço de louvor, desinteressado, onde as pessoas não fiquem nos elogiando, e se tiver elogio, que nós tenhamos a coragem de renunciar interiormente ao elogio e ir para a frente com a certeza de que nós somos servos inúteis. Se eu não fazer, chega outro e faz. Ninguém se acha insubstituível. Se eu não fizer, Deus manda outro. Então nós temos que ter essa consciência para servir a Ele com um coração generoso e humilde. Entre aqueles que seguem Senhor Jesus Cristo não pode ter gente soberba, gente que se acha demais, porque senão até estraga o serviço que está sendo feito. Procuremos pensar e que a graça de Deus nos acompanhe cada dia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.